lições do Covid-19 para a vida cristã. O Covid já passou, mas como é que nós vamos abordar lições do Covid-19 para a nossa vida cristã? Por isso, nós aqui, no Covid-19, vamos descobrir o que faltou nesse jovem que eu contei. Antes do Covid-19, os irmãos sabem que nós tínhamos uma vida comum, uma vida normal, que nós conhecíamos. Poderíamos abraçar, poderíamos cantar, poderíamos realizar acampamentos, poderíamos resolver muitas coisas em conjunto. Até porque o amor, através da proximidade, era tanto. Mas, quando o Covid surgiu, o amor ganhou o oposto. Que antes era próximo, agora ficou o quê? Longe. E a saudação era assim. E nós conhecemos essa realidade. Não encostávamos porque eu vou apanhar Covid. E era assim. E durante Covid-19, nós ouvimos Santa Ceia virtual. Santa Ceia virtual. Que acontecia porque não poderíamos mais estarmos aqui unidos como nós estamos. Era lá online. E aqui vou abrir um parênteses a dizer para todos que estamos aqui. Eu gosto muito assim, sermos participativos, porque é muito bom. Para todos que estão aqui, quem usa as redes sociais? Estamos aqui todos, usamos as redes sociais. Graças a Deus, usamos. Mas, como é que nós temos aproveitado as redes sociais? Será que temos aproveitado de forma a engrandecer o nome de Deus? Ou de outras formas? Eu abri esse parênteses por quê? Para explicar que cristão, quando as coisas estão ruins e que impede o encontro, pode se resolver através das redes sociais, ou do Facebook, etc, etc. Podemos resolver. Porque Deus instruiu homens inteligentes para que pudessem inventar essas plataformas. Por isso é que nós devemos usar de boa forma. Por isso é que durante o Covid-19, os homens de Deus pensaram, vamos realizar Santa Ceia online. E isso resultava. Porque as coisas não devem parar. Então, o famoso Covid reinou. E nós ficamos de quarentena. Quem lembra desses momentos de quarentena? Todos aqui lembramos de quarentena, foi tão rijo. Mas parece que eu estou contando muita história, né? Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E então, durante a quarentena, acreditamos que muitos de nós murmuramos. Muitos de nós murmuramos. Outros, verbalmente, alto, murmurando. E outros no coração. E essas murmurações apareceram por quê? Por causa da nova realidade que estava se vivendo. Outra hora, poderíamos fazer algumas coisas. Mas naquele exato momento, tínhamos que ficar quê? Confinados em casa. E as pessoas ficaram a murmurar. Também, a coisa principal são os planos. Porque muitos poderiam ter realizado nos anos anteriores aquilo que queriam, mas eles deixaram para realizar nos anos futuros. E exatamente nesse ano futuro, que é 2020, onde o mundo foi surpreendido com a Covid-19. Ficaram a lamentar, ai se eu soubesse, ai se eu soubesse que Covid-19 viria ao mundo e acabar com o meu plano, e acabar com tudo, eu já teria feito. Então, Covid-19 começou a tirar da boca o pão de muita gente. E houve estresse por parte de muitas famílias. Então, são os impactos que a Covid causou. E a missão nos forneceu este tema, juntamente com digamos, a lição. E nessa lição, nós tiramos aqui também várias ideias importantes
para partilharmos com os irmãos. Extremamente importante. Aqueles que gostam de apontar, vão apontando, porque são ideias extremamente importantes. Então, essas murmurações aconteceram porque nós gostamos de deixar tudo para depois. E vai aqui a primeira dica que eu apontei, todos também gostaria que acompanhassem. Diz assim: o que passou serviu como lição para não desperdiçarmos as oportunidades. O que passa serve como lição para não desperdiçarmos as oportunidades. É muito importante isso. Por isso, amado, vai abrir a sua Bíblia. Vai abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eu gostaria que todo mundo acompanhasse a leitura. E assim diz a palavra do Senhor: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Esse é o grande Salomão, o sábio, digamos, de todos os séculos, porque ele foi inspirado por um Deus infalível, por um Deus dotado de toda a ciência. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, ele está a falar isso. Tudo o que tiver a mão, faça. Faça. Porque para onde você vai na sepultura, não haverá o quê? Não haverá atividade. Em outras versões aparecem obras, ações. Não haverão. Não haverá mais conhecimento, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Uma coisa que é importante aqui, vale destacar para os irmãos, é que a sabedoria, o conhecimento, nós só adquirimos para também aplicar. Ninguém adquire conhecimento e sabedoria para ficar para si. Nós adquirimos para aplicar. E quando não aplicamos, nós perecemos com a nossa sabedoria. E não tem como haver promoção, nem mesmo nós que estamos aqui fisicamente, nem mesmo lá no céu. Por quê? Porque 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nos diz que toda a nossa obra, em nome de Cristo, não é vão. É apontado lá no céu e também aqui na terra, é reconhecido. Prova disso é que nos elogios fúnebres fala-se de obras, fala-se dessas atividades. De quem foi essa pessoa? Foi um quadro. Então tudo é reconhecido. Por isso, tudo que tiver a mão, mas atenção, tudo que é legal, segundo a palavra do Senhor, que é baseado no assim diz o Senhor, nós temos que fazer. Porque na sepultura não haverá mais essas atividades, nem conhecimento. O Salomão, ao falar isso, estava a chamar todos, hoje em dia, já estou aplicando nos dias de hoje, todos nós, para nos prepararmos para um futuro incerto. O nosso futuro é incerto. Por isso, o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: vocês que fazem plano para amanhã, para um ano seguinte, vocês não sabem que a nossa vida é como se fosse um vapor que aparece num pouco de tempo, depois desaparece. Então, aqui, o Salomão e o apóstolo estão nos chamando a atenção para nos prepararmos para um futuro incerto. Quem é que conhece o futuro aqui? Ninguém. Mas existe um ser que conhece o futuro, que é o nosso Deus. Ele conhece o nosso futuro. Por isso, o Salomão está nos levar aqui a nos prepararmos para o futuro. E a lição resume
esse versículo tão precioso em 3 pontos importantes. Que eu gostaria que os irmãos pegassem a caneta e escrevessem em 3 pontos importantes. Primeiro ponto, por causa do tempo, vamos avançar. Primeiro ponto que é importante: nunca adie as tarefas atuais para amanhã. Nunca adie as tarefas atuais para amanhã. Não faça isso. Não adie as tarefas atuais para amanhã. Quantas pessoas adiam as viagens? Quantas pessoas? E, amados, havia um senhor, digamos assim, um jovem, que recebeu a notícia que a sua avó está doente. E era uma doença habitual. E o remédio era conhecido. Então a avó falou nesse jovem para comprar o remédio habitual. A avó havia acabado. E esse jovem, o que fez? Foi comprar o remédio na farmácia. E voltou para casa. E cada vez que pensava em levar o medicamento ou o remédio à avó, acontecia sempre alguma coisa. Os chamados imprevistos. Acontecia imprevisto. Cada vez que pensava levar, acontecia imprevisto. E recebeu uma notícia que a sua avó faleceu. O medicamento reviveu. Então, o medicamento que era para salvar a vida da avó ficou por causa de quê? Imprevisto. E é como se fosse uma criança, um copo de leite, e se atrapalha um pouco e o leite despeja no chão, derrama no chão. E a criança olha para a mãe e diz: mãe, recolhe o leite para botar no copo. É impossível. A mãe olha para a filha e diz: desculpa, filho, é impossível. Existem coisas que é difícil serem recuperadas. Se nós desperdiçarmos, será difícil recuperar essas coisas. Assim como este jovem que não levou a tempo o remédio, e é importante nós saibamos que o tempo e as circunstâncias nunca vão esperar por você. Nunca. As circunstâncias vão sempre surgir, porque o tempo está a andar e não espera ninguém, e também não espera que essas circunstâncias te dão uma carona. Não existe. E existem coisas que, amados, é difícil voltar para trás para poder recolher. Então, vê-se que aqui existem coisas importantes. Essas coisas importantes e também pode nos causar uma dúvida dentro de nós. O que então não pode ser adiado para o futuro na vida cristã? O que não pode ser adiado? Amados, nós temos aqui série de coisas que não podem ser adiadas na nossa vida cristã. Se formos em Mateus, capítulo 24, versículo 48, Mateus 24, versículo 48, por causa do tempo vamos avançar, aí diz que vocês devem vigiar, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de regressar desse mundo. Então o Senhor está a falar para você se preparar para a eternidade. Porque a eternidade começa tão logo que Ele vem. E nós não conhecemos o dia. Para que você fazer plano para amanhã? Coisa que você pode fazer hoje. Então começa aqui a pensar. O que você deixou de fazer durante muito tempo? Que você poderia ter feito. E para começar hoje. Fazer isso hoje. Porque nós sabemos o amanhã. Se o Senhor vem, a eternidade começa. E nós sabemos que existe muita gente que morreram, estou falando do ramo missionário, porque todos nós somos missionários. Existem pessoas que morreram no Covid-19 e esperavam se calhar por ti. Você que podia falar alguma coisa para esse irmão, pregar, ou oferecer um livro, mas você não fez, essa pessoa morreu, porque você pensava em visitar e nunca chegou a visitar essa pessoa e a pessoa morreu. Você nunca perdoou alguém. Você espera, não, amanhã estou nervoso. Eu vou lhe mostrar que eu sou muito nervoso. Você não perdoa e ouça uma notícia
a dizer que aquela pessoa morreu. Prepara-te para a vida eterna. Existe até uma música do Arauto do Rei que diz, não sei cantar, mas vamos comentar. Vai começar a vida eterna que Cristo pagou. Vai começar em breve. Não conhecemos o tempo, mas vamos seguindo seriamente o tempo. E nós devemos, sim senhora, não adiar o apoio à missão de Deus. Muitos no Covid-19 perderam negócios. Se calhar pensavam, não, daqui a mais tempo a minha empresa vai desenvolver de tal maneira, só assim que eu vou ajudar na obra do mestre. E faliram, ficaram pobres e não tiveram mais tempo de apoiar a missão de Deus. E como muitos que estamos aqui, adiamos, eu só vou dar dízimo depois, só vou dar oferta depois, só vou contribuir depois. Mas esse depois, ou você vai falir, ou pode acontecer a morte.